Ok, pessoal, já de volta, mais uma vez aí, lembrando da Original Drogarias, Drogarias Original. Com a gente aqui, a Manuela Menezes. Abraço, Pati, arrasa. Essas meninas são ótimas. É com você. Pois é, a Manu, ela cuida da minha social media, né? As meninas estavam até falando assim, nossa, eu não dou conta de mexer no Instagram e você está na social media. Mas assim, eu até falo com os meus clientes, eu falo, gente, vocês devem achar que eu não trabalho o dia inteiro, só fico no Instagram, mas não. Hoje eu vi a necessidade, né, de ter uma pessoa comigo me ajudando, porque é o que eu falei, né, no início. Quando a gente quer se posicionar, a gente quer ser uma autoridade nas redes sociais, a gente precisa usar isso de forma séria e profissional, né? Eu, como uma leonina nato, eu gosto de fazer as coisas muito certinho, com excelência, né? Uma característica minha. Então, a Manu tem me ajudado muito nisso. Obrigada, Manu. Bom, a gente está falando hoje basicamente sobre a agressão que a mulher sofre diariamente e os números são altíssimos no país inteiro. Os números são muito grandes. Na pandemia, esses números aumentaram, mas quando eu fui para o comercial, a gente está falando no direito que a mulher tem, a partir do momento que ela é agredida, se ela já pode entrar com pedido de divórcio. Eu acabei cortando você. Queria voltar. E que direito ela tem, né? Que a gente falou, inclusive, do pote. Queria voltar a esse Sim. tema. Hélio, a questão do divórcio, a mulher, ela mesmo que ela saia de casa, né, ela vai ter todos aqueles direitos garantidos de quando a pessoa faz um divórcio, né, normal, assim, sem tipo de agressão e violência. E uma coisa que eu percebo muito, que tem, né, a ver com o assunto que as meninas estavam falando, é o seguinte: quando essa mulher ela sofre um tipo de violência psicológica, às vezes essa violência ela vem como uma forma de cuidado, né? Porque a gente observou isso muito na pandemia. A gente teve vários casos que os homens, os maridos, chegavam para elas e falavam assim: não saia de casa porque está tendo uma pandemia, você pode ficar doente, você pode trazer doença para dentro de casa. E isso era uma forma de controle. Né? Então, a violência psicológica ela vem como uma forma de controle. Às vezes, esse homem vira para essa mulher e fala: se você sair de casa, você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir se estabilizar novamente. E aí a gente encoraja assim, essas mulheres, porque a gente tem esses programas, né, municipais, estaduais, que ajudam essas mulheres, mas eu incentivo muito as mulheres a empreenderem. Né? Porque hoje, com a pandemia, a gente viu que o empreendedorismo ele cresceu muito, né, aqui no Brasil. Pessoas que não trabalhavam, elas começaram a fazer artesanato, começaram a Sim. criar, né, formas de terem rendas, e pessoas vendendo muito na internet, ficando milionárias até. Eu tenho vários casos assim que eu gosto muito dessa questão de empreendedor, né? Eu assisto muito. Então, assim, a gente encoraja. Quando a cliente chega no escritório e fala: eu quero me divorciar, mas eu não tenho nem por onde começar, né? Eu costumo dizer que o advogado ele é um pouquinho de psicólogo também. Então, a gente tem que encorajar essas mulheres. Existem programas e, assim, existem os familiares, né? Eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue expor a situação, não consegue falar, tem vergonha. Mas eu quero encorajar, sim, as mulheres, porque toda mulher merece ser feliz, né? E toda pessoa merece um relacionamento feliz e saudável. Então, assim, não tem por que as mulheres ficarem dentro de um ambiente sofrendo uma pressão psicológica, uma pressão, né, uma violência física por medo. Então, assim, essa mulher pode, sim, entrar com uma ação de divórcio se essa mulher não tiver condições de contratar um advogado, porque, às vezes, até o medo, né, de contratar um advogado, não ter dinheiro. Existe a defensoria pública para isso, a mulher pode procurar a defensoria pública, ela vai sim ter os direitos dela em relação à guarda dos filhos, em relação à visitação, em relação à pensão alimentícia, à partilha de bens. Às vezes a gente até costuma dizer o seguinte, que infelizmente, né, nós temos assim a letra da lei que manda, né, o pai pagar a pensão. Na prática, a gente vê que a gente ainda tem essa dificuldade. Muitas vezes as mulheres conseguem até uma liminar para começar a receber a pensão alimentícia, mas, infelizmente, o pai não paga, e aí a gente fica naquela questão de executar, e aí prisão. Na pandemia, suspendeu a prisão por falta de pagamento de pensão. Então, a gente também passou por essa dificuldade. Então, assim, é uma luta, né? Por isso que a gente tem que se unir, a gente tem que buscar sim, os nossos direitos e expor, porque é uma garantia que as mulheres têm. Flávia, Né? um assunto muito delicado é a mulher quando procura um médico. Às vezes ela está grávida, precisa de acompanhamento, obstetra.
E a gente tem visto aí nos últimos tempos mulheres denunciando abuso com médicos. Eu queria que você falasse sobre isso, que é a tua área, né? A área Na médica. verdade, hoje a gente escuta muito falar sobre a violência obstétrica. Violência obstétrica. Violência obstétrica, que não necessariamente acontece quando a mulher está grávida. Então, a violência obstétrica ela pode acontecer contra aquela mulher que vem fazendo inseminação ou que vem fazendo um processo de tentativa para engravidar durante o pré-natal, após a gestação, no estado puerperal. Então, a violência obstétrica ela acontece por vários motivos do agressor, mas não dessa mulher, e ela não é exatamente do médico. A violência obstétrica ela pode ser praticada pelo profissional da área de saúde e, às vezes, até um familiar que está acompanhando aquela mulher. Então, se eu chego num hospital, por exemplo, para fazer um exame pré-natal e aquela recepcionista atende de forma grosseira aquela mulher ou menospreza a condição de ser uma pessoa, por exemplo, grávida e um pouco mais obesa, ou nega um medicamento ou uma água durante o próprio parto, isso tudo é considerado violência obstétrica. Então, a violência obstétrica ela passou a ser mencionada numa reunião da ONU de 1948. E, por incrível que pareça, o Brasil não tem legislação referente à violência obstétrica. Existe um projeto de lei de 2019 para ser votado no Congresso com relação à violência obstétrica. Porque a violência obstétrica, Hélio, ela pode ser física, mas ela também pode ser emocional. Então, assim, quando a mulher opta em ter um parto normal, para o médico, isso às vezes causa um desconforto, porque ele não sabe que horas aquele bebê vai nascer. Às vezes a mulher fica em trabalho de parto 48 horas, 24 horas, 12 horas. Então, para o médico que vai realizar aquele procedimento, seria mais fácil, talvez, marcar uma cesárea que ele tem hora para chegar e tem hora para sair. A indução desse parto, que hoje acontece tanto na rede pública como na rede particular, que é a utilização de medicamentos que induzem a aceleração do parto, que é a ocitocina. Só que o uso dessa medicação, ela pode aumentar a dor da mulher, ela pode provocar consequências para a mulher após o parto, ela pode acelerar os batimentos do bebê. Então, a gente fala também da manobra de Christeler, que é quando a mulher está tendo o bebê e fazem força sobre a barriga para empurrar aquele bebê. Ou o corte que é feito na vagina da mulher quando está tendo um parto normal, que é a episiotomia. E aí corta para que o bebê saia de forma mais fácil. Sim. Isso, para a mulher, pode causar uma infecção posterior, pode causar dores após o parto. E ainda tem uma coisa mais interessante e cruel, que chama-se ponto do marido. Já ouviu falar? O ponto do marido, quando você faz a sutura daquela episiotomia, eles dão um ponto final para diminuir a vagina da mulher, para que o marido tenha uma relação sexual mais agradável depois. Mas isso é uma agressão. Isso é uma agressão que é praticada contra a mulher porque não está se pensando na mulher. A partir do momento que a mulher está tendo um parto normal e que eu faço um corte para acelerar aquele parto ou para facilitar o parto, não para a mulher, mas para os profissionais que estão ali, isso é uma violência doméstica, uma violência obstétrica, né? A violência emocional de falar assim, olha, seu filho nasceu com um problema por sua causa, porque você fez isso, porque você não fez repouso, porque você bebeu ou porque você fumou. Isso também é violência obstétrica, porque eu posso praticar a violência obstétrica com o emocional da mulher. Então, quando a gente viu na TV, no Fantástico, se não me engano, aquela mulher que gravou o parto,
E o médico falando, faz Tava força lembrando aí. disso agora, vai com faz força. Faz com força, boa, tá muito fresca. Isso é uma violência enorme. Quando a mulher está ali e ela não tem nenhuma contraindicação, mesmo durante o parto, de beber água, de tomar um medicamento para diminuir a dor que ela está sentindo. Isso é uma violência. E é uma violência que pode ser denunciada, porque apesar de não ter uma legislação própria que condene o termo, né, aquele termo violência obstétrica. Tem um tipo penal Você específico. tem um tipo penal específico, mas você tem a lesão corporal, você tem a questão dos xingamentos, porque o médico xingava, né? Então, assim, a questão dos xingamentos, da agressão verbal. Ele estava com pressa, ele queria agilizar o parto. Ele queria agilizar, mas O assim... único detalhe é que ele fez um juramento, né? Ele tem 2 vidas na mão. E assim, imagina, não aconteceu, mas imagina se durante aquela situação acontece alguma coisa com a mãe ou com o bebê. Ele teria que responder Com por certeza. isso. E do mesmo jeito, as pessoas que estão ali, um assistente que está auxiliando a cirurgia, ou um enfermeiro que está auxiliando, o próprio, às vezes é um parente que está E, acompanhando. Flávia, até quem é omisso, tá? Porque às vezes a maioria entende que crimes são só condutas positivas, são ações. Mas você assistir alguma coisa e você não intervir, você não fazer nada, e de repente você não ouvir aquela mulher e falar, é isso que você quer? Você está ciente do que está acontecendo? Então, você está concordando com a aquilo. violência obstétrica, ela começa quando você tira a autonomia da mulher. Quando você tira a vontade dela de falar, não, eu não quero tomar um remédio para acelerar meu parto. Eu não quero que você faça um corte. Ou eu quero, dentro da sala me acompanhando, uma doula. Existe hoje uma legislação que permite que a doula acompanhe o parto. E a mulher, ela pode escolher quem vai entrar. Falar, olha, você não é casada, é só acompanhante, é só um tio, um primo, não pode entrar, só pode entrar marido. Bom, eu vou Isso. interromper vocês por alguns dias, porque vocês vão entender, inclusive o pessoal de casa também. A Clarissa Azevedo está aqui com a gente, 3 advogadas maravilhosas, parabéns ao programa por abordar um assunto tão importante para a sociedade. Clarissa, o programa El Garraceno é exatamente isso. Eu convidei essa semana também a nossa promotora criminal, a doutora Carla, vai estar aqui com a gente, a juíza da Vara da Infância. A gente vai, esse mês inteiro a gente vai trabalhar sobre isso. Aliás, eu faço isso o ano inteiro. Estou me aproveitando desse mês, que é o mês de março, mês internacional da mulher. Tamires Canto, e no caso do pai não ter como pagar, quem entra com a responsabilidade? Rapidinho, que nosso tempo está esgotado. Patrícia. Então, esse, inclusive, foi um tema da minha monografia, né, na faculdade, há 12 anos atrás, que foi o cabimento da prisão alimentícia avoenga, né, em caso do pai não poder pagar. Então, assim, tem que analisar o caso concreto, né? Por que esse pai não pode pagar? Ele não pode pagar porque ele não trabalha, mas ele pode trabalhar? Então, assim, existe a possibilidade de você ingressar com uma ação judicial em face dos avós, caso esse pai não possa pagar, mas tem que analisar o caso concreto para ver realmente se esse pai tem possibilidade ou não de pagar essa pensão. Tá? A doutora Patrícia, ela é advogada na área da família, de família, né? Direito de família, né? Isso, Ela volta ainda esse mês dentro do nosso programa, porque o assunto é muito amplo, é muito vasto. Então, ela vai voltar esse mês no nosso programa. A Ana Monteiro botou aqui, parabéns a essas 3 maravilhosas mulheres, por abordar esses assuntos para alertar todas nós. Beijão, Pati. Ana Monteiro. Então, você volta esse mês? Com certeza, Hélio. Então, ela volta, vem, só ela, para a gente poder entrar, para ter uma conversa muito ampla. A doutora Flávia é na área médica, não é isso, Flávia? Isso. Na área médica. Isso. E também volta esse mês. Volta. Que aí a gente vai ter muitos assuntos, não só da mulher, mas nessa área de direito médico, que são importantíssimos. Sim, porque não dá para a gente tocar o assunto todo dentro de um programa só, com elas 3. Até porque a mulher fala pra caramba. Doutora Amanda, é na área criminal, né? Isso, sou criminalista. Pois é, isso é uma área... As pessoas não conhecem, não têm conhecimento, as mulheres principalmente, dos seus direitos, né? Eu acho que vai ser muito importante. Você volta esse mês ainda. Volto, com certeza. Então, elas estarão de volta aqui. E eu queria, começando por você mesma, Amanda, eu tenho menos de 5 minutos, ali na câmera 2, manda um recado para as mulheres.
Depois Flávia e depois Patrícia. Bom, primeiro é importante que sim, que a gente festeje, comemore o dia de hoje, mas sempre tendo em mente o que está por trás das flores e das comemorações. Na verdade, o dia de hoje representa um período de muitas lutas que muitas mulheres enfrentaram e se colocaram à disposição da sociedade para obter os direitos. E hoje minha mensagem para vocês é: se conheçam, se percebam e não se deixem levar por um relacionamento, não se vitimizem, não se coloquem como autoras do fato de um relacionamento que aparentemente está falido. Vocês não são responsáveis pelas agressões físicas, psicológicas e patrimoniais. Então, em caso, verdadeiramente, de vocês estarem sendo agredidas, de vocês estarem se sentindo diminuídas, procurem ajuda. Eu sei que é difícil, é um crime que acontece no ambiente de casa, entre 4 paredes. Peça ajuda de uma amiga. No ano passado foi lançado um projeto, né, de prevenção à violência. Faça um X com batom vermelho na mão, vá a uma farmácia, peça ajuda, vá a um cartório e denuncie. Na delegacia, que a gente não tem uma delegacia especializada, Dean, mas nós temos inspetoras, inclusive plantonistas, Hélio, para atender as mulheres vítimas de violência. Não deixe de denunciar. Rompam com esse ciclo que começa com um grito, com uma piadinha, na verdade, com uma violência travestida de piadinha, e depois com tapa, depois com pedir desculpas, até acontecer o feminicídio, que é a morte. Então, vocês não dependem de ninguém. Sejam felizes, aproveitem o dia de vocês e vão à delegacia em caso de violência doméstica. Flávia? Então, primeiro eu queria dar parabéns a todas as mulheres que batalham todos os dias, né? E você falou parece que eu estou na mídia o tempo inteiro, mas a mulher trabalha em casa, trabalha fora, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, estuda, trabalha. Então, assim, os direitos que nós conquistamos devem ser mantidos e cada vez se tornarem maiores, para que a gente não seja vista como sexo frágil, como aquela mulher indefesa, porque a gente tem voz, a gente tem o nosso lugar. Seja o que você quiser. Eu quero ser caminhoneira. Vai. Eu quero ser bombeira, que são profissões que a gente entende como masculinas, porque são coisas mais fortes. Ou eu quero ser policial, eu quero ser médica, eu quero ser dentista. Faça o que você quiser. Incentive a sua filha, a sua neta, a sua sobrinha. Lute pelo seu direito e, se você não os conhecer, procure a defensoria, procure a OAB, converse com um advogado. Mas eu não tenho como pagar. Conversa com a defensoria, vá ao Ministério Público, busque saber quem pode lhe ajudar. No próprio CRAS, converse com uma assistente social, uma psicóloga. Nesses lugares, vão saber te direcionar o que você deve fazer. Às vezes, a mulher agredida, ao invés de correr para a delegacia, porque ela está desesperada e não sabe o local onde ela deve fazer alguma coisa, conversa com uma amiga, procura o CRAS, procura um psicólogo e ele vai te encaminhar, vai te direcionar, vai fazer com que você fique mais calma. Não ache que você vá perder algum tipo de direito por denunciar uma violência, seja ela uma violência de um relacionamento, ou uma violência obstétrica, ou um racismo. Busque pelos seus direitos, se conheça, se dê valor, porque é isso que a gente precisa no dia de hoje. Patrícia? Só ratificando aqui, né, o que essas doutoras brilhantes falaram, parabéns para todas as guerreiras, parabéns para todas as mulheres, principalmente para minha mãe, que está assistindo agora também, que é super fã do seu programa, minha avó, minha irmã, enfim. Obrigada, mãe, por dizer sim para mim, porque a minha mãe ela sofreu 3 abortos antes de mim, eu sou a 4ª gravidez da minha mãe. Quando minha mãe estava no 7º mês de gestação, o médico falou para ela que ele teria que tirar, né, porque ele identificou um problema neurológico em mim, e a minha mãe teve muita fé, teve muita esperança de que esse bebê, que sou eu, nasceria perfeito e com vida. E, mãe, muito obrigada por dizer sim para mim. Caramba! Bom, uma de vocês 3 poderia voltar amanhã? Alguém pode ou não pode? Não tem problema. Pegamos assim de 11 horas. Senão a gente tem o resto do mês. Posso vir. Você poderia? Uhum. Então, olha só, a doutora Patrícia que fala do direito da família, volta ao programa amanhã às 11 horas, que a gente dá continuidade. Então, ela volta amanhã às 11 horas. Tanto a Flávia quanto a Amanda ainda vão voltar esse mês ainda. Quem vocês trouxeram aqui, que está aqui
Fabiana. Que é a Fabiana. Fabiana Chitomi. Ela também é bacharel em Direito, formada comigo aqui na FESO. E, assim, meu braço direito e esquerdo hoje está me ajudando com muitas coisas. E sabe muito, é uma mulher guerreira também. Então, qualquer dia nós vamos trazê-la aqui também, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês, tá, doutora? Obrigada pelo convite, Muito obrigado à OAB, que tem participado bastante aqui com a TV Diário. Muito obrigado mesmo. Amanhã vocês já sabem que a doutora Patrícia, a gente vai falar do direito de família. E é extremamente importante que você participe com a gente, como participou aqui pelo WhatsApp, é que não deu tempo de eu ficar no WhatsApp e Facebook. Eu tenho perguntas aqui pelo WhatsApp e eu vou deixar essas perguntas para elas responderem. Ainda esse mês elas vão estar aqui de volta. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã às 10 a gente está de volta. Às 9, Rafaela Pedra ao vivo. E às 10, outra mulher guerreira, combatente, outra mulher que está lutando aí pra caramba, sempre lutou pela vida. É uma descoberta minha, hein? E a gente está de volta amanhã às 10. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.